graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo convido a todos para, nesta hora, junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista essa de jovens e adultos, edição 90. Estamos estudando nesse terceiro trimestre a alma do discípulo, voz do céu, reflexo do coração. Estudos baseados nos princípios dos livros de Salmo, Eclesiastes e Cantares. A autoria dessa revista é a pastora Rosane Vicente Lima, pastora da Igreja Batista Nova Betânia, em Xerém, Duque de Caxias. Nosso sincero agradecimento a essa querida pastora. Estamos estudando a lição número 7, a 7ª lição desta revista, né? E ela vem com um título, vou ver aqui, né, irmãos? Rapidinho. O título dela é Arrependimento, a porta de entrada do discípulo. O texto base é o Salmo 91 e estaremos lendo esses primeiros 5 versículos, né? Eu quero que os irmãos leiam comigo nesta hora. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Vou ler também o 10 aqui, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Vamos estar orando nessa hora e depois estaremos dando continuidade à introdução da lição, né? Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento, juntamente com os amados irmãos que têm sempre nos prestigiado, Deus, e também têm estudado Tua Palavra juntamente conosco. Peço a Ti nessa hora, Deus, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um deles, a sua família, dê sabedoria e entendimento para que possamos fazer esse estudo conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Ó Pai do céu, nós queremos te agradecer para tudo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, ao lermos o Salmo 51, está escrito por Davi, né? É um salmo de Davi. Aliás, é um salmo que é o Salmo de Davi. Mas antes, irmãos, quero falar aqui sobre o que é arrependimento, né? É o estudo dessa semana. O arrependimento, a porta de entrada do discípulo, né? O que é o arrependimento? Deixa eu ver aqui. Estava aqui, né? A palavra arrependimento, verdadeiro significado do arrependimento, vem além de sentir culpa ou tristeza por um erro. Derivado da palavra grega metanoia, que significa uma mudança radical de mente, um coração e direção, é o ato consciente de reconhecer a falha e decidir e mudar a atitude para não repetir a mesma ação. Diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é um sentimento passageiro de peso, culpa, medo das consequências, focado apenas no próprio ego. Arrependimento é uma transformação profunda que reposiciona o futuro e gera ações práticas e reparação, mudança de vida. Então, irmãos, nós vemos que aqui, né, é uma mudança de mente, de direção, né, e isso se chama arrependimento. Nós estaremos tratando aqui arrependimento à porta de entrada do discípulo. Ao lermos o Salmo 51, escrito por Davi, deparamos com uma das mais profundas orações de arrependimento registradas na Bíblia. Esse salmo foi escrito após a sua queda moral com Betseba, assassinato de Urias e o confronto do profeta Natã. À medida que Davi escreve, ele revela o peso, né,
da culpa que carregava e seu clamor sincero pelo perdão e sua esperança de ser alcançado pela misericórdia de Deus. Entendemos que não podemos justificar os erros de Davi, mas podemos aprender com seu fracasso também com seu arrependimento verdadeiro, né? Aqui está uma grande lição para todos nós não cometer esse mesmo delito. Ninguém está imune do pecado, mesmo alguém que ame a Deus pode cair e se não vigiar. Em momentos de descuidado, vaidade e autoconfiança ou falta de vigilância espiritual, o discípulo de Jesus pode tropeçar. Aprendendo também que pecado não acontece de repente. Ele começa a ser gerado no coração, e foi assim com Davi. Antes da queda visível, houve um processo interno que o afastou da vigilância e da comunhão com Deus. Por isso, aprendemos a importância de cuidarmos do coração diariamente, né? E tudo isso, esse processo começou dentro de um coração que nós, por sinal, né, a Bíblia sempre fala que Davi é segundo o coração de Deus, né? Mas também Davi foi um homem também que errou, e errou grave, não foi um erro pequeno, né? E nós vamos ver através dessas lições, desse primeiro tópico aqui, que fala assim: o discípulo abre o coração, né? Ao meditarmos nesse salmo, aprendemos que a graça de Deus é capaz de alcançar qualquer pessoa. Depois de Davi conhecer seus pecados diante de Deus, em seu clamor, vemos um coração quebrantado, arrependido, desejoso de restauração. Assim somos ensinados que o verdadeiro discípulo não esconde seus erros, mas se aproxima do Senhor em busca de misericórdia. Então, irmãos, o texto nos diz, né, a lição nos aponta que um coração quebrantado, arrependido, desejoso de restauração. Devemos ter esse coração, né? Desejoso de arrependimento, de um coração quebrantado, né? E nós podemos dizer que um coração quebrantado é um coração que se aproxima de Deus, né? Davi começa dizendo: compadece de mim, ó Deus. Esse pedido nos mostra que precisamos reconhecer nossa total dependência da graça divina. Não somos justificados por nossas próprias obras, mas pela misericórdia do Senhor. Quando pecamos, devemos correr para Deus e não nos afastar dele. O arrependimento sincero abre espaço para a restauração espiritual. Então, o que abre espaço para um coração, uma restauração espiritual, né? É quando nós nos aproximamos de Deus e não nos afastamos. É quando nós realmente nos dependemos da graça de Deus, da bondade de Deus, da direção de Deus. Também aprendemos que precisamos reconhecer nossas transgressões. Davi declara que conhece os seus pecados e ele estava sempre diante dele. Muitas vezes tentamos justificar nossas falhas, esconder nossos erros e culpa outras pessoas, mas Deus deseja a verdade do nosso interior. O pecado não confessado endurece o coração e enfraquece a nossa comunhão com Deus. Então, esse aqui é outro erro gravíssimo que nós muitas das vezes escondemos, né? E devemos confessar o nosso pecado para que Deus trabalhe a nossa mente, o nosso coração e nós expurgamos todo tipo de erro da presença de Deus, né? A atitude da confissão de Davi nos ensina ainda que devemos manter um coração quebrantado diante de Deus, quando nós nos aproximamos de Deus com humildade e sinceridade. Foi o que Davi fez, humildade e sinceridade. Sua graça nos alcança e produz transformação em nossa vida. O Senhor continua restaurando aqueles que se arrependem verdadeiramente. Como que nós somos transformados? Quando nós nos arrependemos com sinceridade, né? Com humildade, e somos restaurados pela graça dele. Charles Spurgeon, em seu sermão de 20 de julho de 1875, no Metropolitan Tabernáculo, ensinou-nos que o homem precisa reconhecer o pecado como realmente é diante da santidade de Deus, sem justificativa nem auto-enganos. Charles Spurgeon, né?
Estive pesquisando aqui, né, irmão? Foi Charles Addison Spurgeon, em 1834 e 1892. Foi um famoso pregador batista inglês do século XIX, conhecido como Príncipe dos Pregadores. Ele liderou a Metropolitan Tabernacle em Londres por 40 anos, atraindo multidões em mensagens bíblicas claras e profunda devoção cristã. É esse que a autora aqui está falando, né? Ele iniciou aos 15 anos de idade, né? E começou a pregar aos 16. E aos 20 já era pastor titular de uma grande igreja em Londres, né? Você vê quando a pessoa se dedica à obra do Senhor, né? Então, já conheceram um pouquinho sobre esse pregador batista inglês, né? E ele continua aqui, a autoria aqui fala que o homem precisa reconhecer o pecado como realmente é diante da santidade de Deus, sem justificativa nem auto-enganos. Assim entendemos que com a alma contrita, o coração quebrantado, consciente dos nossos pecados, nos aproximamos de Deus em busca de misericórdia, né? E quando derramamos o nosso coração perante o Senhor, com sinceridade, arrependimento verdadeiro, o perdão e a restauração correm pela graça e compaixão de Deus. Se você quer perdão, irmãos, se nós queremos perdão, devemos buscar essa graça de Deus, né, e compaixão, né, quando nós confessarmos os nossos pecados, nossos erros. Então falamos no primeiro tópico, abre o coração, o discípulo abre o seu coração. O segundo tópico agora, irmão, vai falar sobre discipulado, requer purificação e transformação espiritual, né? O pecado não acontece de forma repentina, mas começa quando alimentamos desejos errados e deixamos de vigiar espiritualmente. De acordo com J.R.P. Sclater, Davi tinha quebrado 5 dos 10 mandamentos. Na verdade, ele cometeu esses delitos aqui, né? O primeiro, cobiçou a mulher do próximo, cobiça, né? O segundo, cometeu adultério. O terceiro, ele roubou, né? E o quinto, ele matou. E o sexto, deu falso testemunho. Ele alimentou o desejo da carne e se afastou da vontade de Deus. Tudo isso só em um desses momentos ali que ele esteve ausente da batalha, ao invés de estar lutando pelo seu povo, ociosamente ele cometeu esses delitos aqui, né? Fazendo não só ele, e não só a sua família, mas todos pecaram, uma nação inteira, né? Porque ele era o líder daquela nação, o líder e o exemplo para os demais, né? Por isso que Deus cobrou tanto dele. Nós que somos líderes, todos nós, e não só os líderes, mas os crentes de modo geral, leva o nome de cristão, o nome de Cristo, né? E devemos ter zelo pela esse nome maravilhoso que é o nome do Senhor. E somos responsáveis por levar esse nome em nossa vida, né? Em nosso coração. Devemos ter atenção a isso, para que as pessoas não se escandalizem. Ele alimentou o desejo da carne e afastou da vontade de Deus. Porém, ao ser confrontado, Davi passa por um profundo processo de autoconsciência e reconhecimento sincero dos seus pecados, declarando: conheço as minhas transgressões. A palavra transgressão no hebraico é passion, que traz a ideia de rebelião ou violação da lei de Deus, né? Além disso, ele era um rebelador, né? Assim, entendemos que Davi não apenas admite seus erros, mas tem plena consciência dos seus atos e reconhece profundamente a gravidade do seu pecado diante de Deus. Quando você confessa o seu pecado a Deus, você reconhece a gravidade do erro que cometeu. Quando ele afirma conheço ou sei, né? Aqui ele diz, né,
Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me, porque conheço as minhas transgressões, no versículo 3, e o meu pecado está sempre diante de mim, né? Então ele reconhece com sinceridade e se expressa aqui nesse salmo. Quando ele afirma, reconheço e sei, percebendo que existe uma consciência interior profunda, um peso espiritual que alcança a sua alma. Davi entende que não quebrou apenas mandamentos, ele feriu o seu relacionamento com Deus. Muitas das vezes nós mesmos estamos ferindo o nosso relacionamento com Deus porque não reconhecemos que nós estamos no erro, né? Esse reconhecimento sincero nos ensina que a consciência do pecado é essencial para a verdadeira transformação espiritual. Aprendemos também que arrependimento genuíno vai além do desejo de ser apenas perdoado, né? Então, o arrependimento ele tem o quê? Uma metanoia. Essa metanoia é o quê? Mudança de atitude. Não só reconhecer o pecado, o erro e confessar, mas tem uma mudança, né? Davi compreende que precisava ser lapidado, transformado interiormente. Por isso clama: cria em mim, ó Deus, o coração puro, né? E arrependimento verdadeiro produz mudança de vida. Deus não deseja somente palavras emocionadas, mas corações quebrantados e vidas transformadas. Para sermos discípulos de Jesus, precisamos passar pelo processo do verdadeiro arrependimento, que produzirá mudança de atitude, uma nova postura diante de Deus. E o discípulo que reconhece sinceramente seus pecados não continua vivendo da mesma maneira, mas deseja andar em obediência e vigilância espiritual. Assim, a restauração divina não acontece apenas externamente, mas começa no interior, de dentro para fora, né? E alcança do coração, mente e as emoções. Então devemos ter cuidado, né, irmãos, de sempre, né, estar alinhado com os propósitos de Deus, uma transformação profunda, de dentro para fora, né? Não externamente, mas interiormente. Nós falamos no primeiro tópico, discípulo abre seu coração. Segundo tópico aqui que nós acabamos de falar, requer purificação e transformação espiritual. E o terceiro tópico, discípulo serve com o coração quebrantado, né? Um coração quebrantado, Deus jamais rejeita, né? Davi afirma que o sacrifício para Deus é o espírito quebrantado. Com isso entendemos que Deus não se impressiona apenas com rituais religiosos, aparências espirituais e palavras bonitas. O que realmente agrada ao Senhor é um coração sincero, humilde, puro, quebrantado diante de sua presença, né? É um coração limpo, um coração sem maldade, um coração santo, né? Um coração puro. Santo quer dizer a palavra pura, né? Ao meditarmos o Salmo 51, compreendemos que o verdadeiro arrependimento nos conduz a uma vida de humildade, adoração e transformação espiritual. É uma vida de total dependência de Deus. Quanto nós temos dependido de Deus, né? Temos entregado a nossa vida em parte ou temos alguma restrição, né? Então devemos sempre entregar totalmente a nossa vida nas mãos dele, que ele possa ter o controle de todo o nosso ser e controlar todo o nosso ser, né? Uma vida de total dependência de Deus, uma vida que não pode ser conduzida pelo orgulho, pois o orgulho endurece o coração, impede o verdadeiro discipulado e nos afasta do relacionamento sincero com o Senhor. Quando tentamos viver confiando apenas em nossas próprias forças, distanciamos da vontade de Deus, né? Quando nós achamos que estamos no controle, aí que mesmo que não estamos no controle, Deus. Porém, quando nos rendemos diante dele com humildade, reconhecendo nossas limitações e fraqueza, experimentamos sua graça redentora. Aí que vem aquela passagem do apóstolo Paulo, né?
que ele fala, quando eu pensava que estava forte, eu estava fraco, né? E quando Deus fala, a minha graça te basta, né? A graça de Deus nos basta. Assim servimos ao Senhor com a consciência de uma vida de total dependência espiritual. Somente quando compreendemos que precisamos diariamente da direção, misericórdia, da força de Deus, que conseguimos servi-lo de maneira que o agrade. O quebrantamento nos aproxima da presença de Deus e transforma nossa maneira de viver, pensar e agir. Coração quebrantado, humilde, sincero, né? Um coração sem restrição diante de Deus. Após experimentar o perdão e a restauração divina, Davi entende que sua vida deveria servir de testemunho para outras pessoas. Assim também acontece conosco. Deus não apenas perdoa os nossos pecados, nos restaura o nosso propósito espiritual, o arrependimento genuíno e nos conduz a uma vida de adoração, obediência e testemunho, né? 3 coisas positivas aí quando há uma restauração. Nós passamos a ter uma vida de adoração, de obediência e testemunhamos da graça redentora de Cristo. Quando somos alcançados pela graça de Deus, não permanecemos o mesmo. Somos discípulos transformados pelo poder do Pai. Passamos a desejar glorificar o Senhor em nossas atitudes, palavras e escolha. O Salmo 51 nos ensina que Deus se agrada de servos humildes, sinceros, dependentes da sua presença, pois um coração quebrantado jamais será desprezado pelo Senhor, né? Concluindo, irmãos, né? E já agradecendo a todos que chegaram até aqui, concluindo esse estudo, não existe pecado grande demais para a misericórdia de Deus. Isso é uma verdade, né? Pode ser o pecado que for, que Deus tem todo o poder de perdoar esses pecados. Quando reconhecemos nossas falhas, nos aquebrantamos diante do Senhor e buscamos sua presença com sinceridade, encontramos perdão, purificação, restauração espiritual, né? Então, mas tem que ter uma sinceridade diante de Deus. O verdadeiro arrependimento vai muito além de palavras de tristeza. Ele produz transformação interior, humildade e restauração espiritual. Através da experiência de vida, compreendemos que nenhum discípulo está imune ao pecado ou ao afastamento de Deus. Começa quando deixamos de vigiar o nosso coração. Então, irmão, todos nós não estamos imunes, né? Davi não estava imune ao pecado, né? Davi também estava sujeito, né? E ele confessa aqui que no versículo 5, né? Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. E no 10 ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, né? Então ele confessou que nasceu de uma situação, mas pediu que Deus renovasse o espírito dele, né? A graça e a misericórdia de Deus são maiores do que as nossas falhas. Davi nos ensina que precisamos reconhecer sinceramente os nossos pecados, abandonar o orgulho e nos aproximar do Senhor com um espírito quebrantado. Deus não despreza o coração humilde, arrependido. Quando confessamos nossas transgressões, nossos pecados, né, com sinceridade, o Senhor purifica a nossa vida, restaura a nossa comunhão com Ele e renova a nossa alegria espiritual, né? O verdadeiro discípulo não busca apenas perdão, mas transformação de vida. Não basta ser perdoado, né? Mas tem que ter uma mudança de vida. Você não pode continuar na mesma situação, né? A própria experiência faz com que você tenha uma outra postura. Deus não deseja somente emoções momentâneas ou palavras bonitas, mas discípulos comprometidos com uma caminhada de obediência, santidade, dependência da sua vontade. Quando somos alcançados pela graça de Deus, passamos a viver para glorificar em nossas atitudes, palavras e escolhas. Que o nosso bom Deus, né, com essa lição tão maravilhosa, né, que nós temos no nosso dia a dia de buscar
Basta somente nos humilharmos da sua presença e buscar de todo o nosso coração e confessarmos nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Oremos ao Senhor nessa hora mais uma vez, agradecendo você, meu amigo, que sempre está conosco aqui nesse canal. Quero te conhecer mais, né? Quando você compartilhar nos comentários aí, coloca a sua igreja, da onde você é. Nós queremos sempre estar aqui agradecendo a todos vocês, né? Você que já é inscrito no nosso canal, eu acho que eu sempre deveria ter feito isso, mas agora eu fui alertado, né? Veio no meu coração para que você também faça isso, né? Coloque a sua igreja, se quiser botar o seu pastor, nós estaremos sempre comentando aqui e agradecendo a sua presença conosco. Se for possível, deixe seu like para fortalecer o canal, né? Nosso canal não tem, como é que se diz, monetização, é só mesmo para fortalecer, para que todos tenham mais alcance da palavra de Deus, né? E você também possa contribuir conosco através desse gesto simbólico, que é deixando o like, o seu comentário, se você quiser também, não é obrigado, né? O canal, desde o início, ele é democraticamente livre para todos aqueles que queiram. Se quiser também fazer alguma crítica, nós sempre estamos abertos. Nós não somos uma pessoa fechada, né? Só nós temos a razão, né? A razão está na palavra de Deus. Examinar a Escritura, cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de cada um de nós. Examinamos sempre na base da Escritura. Não são palavras minhas, são palavras das Escrituras. E nós apenas fazemos um comentário da nossa revista trimestral, né? Vamos orar ao Senhor, agradecendo mais uma vez ao nosso bom Deus por permitir de estar fazendo mais esse estudo. Pai querido, Deus eterno, mais uma vez, elevamos nossos pensamentos a Ti, em gratidão ao que o Senhor tem feito a todos nós, nos dando, Senhor, acesso ao Teu trono da graça, através da oração que nós fazemos a Ti, ao Teu trono, ó Deus, reconhecendo que nós somos limitados, reconhecemos, Senhor, que nós dependemos da Sua graça salvífica, né? Graça redentora, Senhor, e que o Senhor possa nos conduzir da melhor maneira possível, Senhor, ao encontro do nosso Pai Celestial. Obrigado, Deus, nos dê sempre uma palavra de aconselhamento, de restauração, uma palavra, Senhor, que possa edificar a sua igreja, que possa sempre estar diante de Ti, ó Deus, com o coração quebrantado, humilde diante da Sua presença. Ó Pai querido, perdoa os nossos erros, nossos pecados cometidos diante de Ti. Livra-nos do mal, livra de todas as coisas, Senhor, que nos afaste da Sua presença. Nos acheguemos cada vez mais e nos aproximemos a cada vez mais da Sua presença para aprendermos sempre mais de Ti, ó Pai. É em nome de Jesus Cristo que eu quero Te agradecer para todo sempre. Amém e amém. Então, meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?